Elizabeth da Esperança, no País das Sombras. A Ixora crocata. E o Eterno disse: quererás que se poupasse a planta para a qual não trabalhastes, para cujo crescimento em nada influíste, pois que ela nasceu em uma noite e uma noite morreu. Jonas 4:10. Certo dia recebi uma carta do Sr. W. Oxley, personagem assaz conhecida em Manchester, pedindo-me licença para assistir a uma das nossas sessões. Transmiti esses pedidos aos outros membros do grupo. Foi mais maravilhoso que os anteriores. Os fatos, porém, tornando-se conhecidos diversas pessoas, ao menos os disse-nos que explicou-nos que por outro médio os espíritos lhe haviam dito que ele obteria o que buscava se conseguisse admitido em nosso círculo privado. E nós mesmos perguntávamos naturalmente qual poderia ser esse seu objetivo e receávamos que a presença dos dois outros estranhos fizesse baquear o seu plano. Por outro lado, uma queda que o sofreram precisamente nesse dia ao descer a escada, causando ele parecia também concorrer para diminuir a nossa probabilidade de êxito. Portanto, foi nessa noite a sala das sessões da experiência, mas ao chegar aí, tendo sabido que o tempo dos novos visitantes era muito limitado, decidi-me a trabalhar mesmo assim. Tomamos então os nossos lugares de costume. A senhorita B tocou um solo no harmônio e reinava o silêncio quando as cortinas do compartimento central do gabinete afastaram-se e Yolanda entrou na sala. Ela lançou uma vista perscrutadora sobre os estrangeiros, que também a olhavam cheios de interesse, admirando evidentemente a forma graciosa e os olhos sombrios da nossa jovem árabe. Como já disse, a minha postura obrigatória no gabinete impedia-me de ser mais de uma testemunha de ouvido, por isso cedo a Yolanda, o espírito de Yolanda, o Remes, se achava sentado muito que ela ia fazer. Yolanda produzia flores para nós. Ela dava a entender que precisava de e quando ela, em companhia do Sr. Remes, chegou ao centro do ciclo, fez diante de si, mandou que pusesse o que foi feito até que atingisse o meio. Em seguida mandou aí entornar a água. O Sr. Remes, tendo sacudido fortemente a garrafa, passou a Yolanda, que depois de examiná-la com cuidado, colocou no chão. Voltou uma ou duas vezes no que se passava. Tinha afastado, deixando somente a garrafa no centro. Por pancadas produzidas no soalho, fomos convidados nos nossos pensamentos e destruirmos o excesso de curiosidade que em maior ou menor grau todos pudéssemos sentir. Durante o canto observamos que o pano parecia ir era visível a 20 testemunhas cuidadosamente atentas. E Yolanda saiu do gabinete e encerrou a garrafa com inquietação. Examinando-a minuciosamente, buscou sustentar o véu, como se ela ameaçasse esmagar algum objeto frágil, colocando-o debaixo. Finalmente retirou de todo, expondo às nossas vistas atônitas uma planta perfeita que parecia pertencer à família das... Levantou a garrafa na qual a planta havia brotado. Suas raízes eram visíveis através do vidro e estavam profundamente mergulhadas na areia. Yolanda olhava para a planta com uma alegria que um orgulho manifesto e, segurando com as duas mãos, atravessou a sala e veio apresentá-la ao Sr. Oxley, um dos estranhos presentes. É sábio que esse cavalheiro
se tem feito conhecer pelos seus trabalhos filosóficos sobre o assuntos espíritas e pelos seus escritos acerca das pirâmides do Egito. Recebeu a garrafa com a planta e Yolanda retirou-se como se estivesse terminado a sua tarefa. Depois de haver examinado a planta, o Sr. Oxley colocou a garrafa no chão, junto de si, por não haver ali perto nenhuma mesa. Muitos comentários foram feitos. A curiosidade chegou ao seu ar. Já a planta assemelhava-se a um loureiro com largas e escuras folhas lustrosas, mas sem flores. Ninguém a conhecia nem podia classificá-la. Fomos chamados à ordem por pancadas no assoalho e convidados a deixar a discussão, cantar alguma coisa e conservarmos tranquilos. Obedecemos a ordem. Enquanto cantávamos, novas pancadas aconselharam-nos novo exame da planta. Com grande surpresa observamos então um topete florido, uma umbela circular, medindo cerca de 5 polegadas de diâmetro, o que havia sido formado enquanto a planta achava-se aos pés do Sr. Oxley. A flor tinha uma bela cor vermelho alaranjado, ou antes a do salmão. Como nunca observei essas variedades de cores, parecia-me difícil descrever por palavras. A inflorescência compunha-se aproximadamente de 150 pequenas corolas com a forma de estrelas presas a hastes longas. A planta media 22 polegadas de altura e com seu grosso caule fibroso enchia o gargalo da garrafa. Suas folhas eram em número de 29 e mediam aproximadamente 2 a 2 por 7,5 polegadas de comprimento máximo. Cada folha era lisa e lustrosa, assemelhando-se à primeira. Vista as do loureiro, como supomos, as raízes fibrosas pareciam ter crescido naturalmente na areia. Mais tarde fotografamos a planta na sua garrafa, pois não foi possível retirá-la daí, devido à estreitez do gargalo que impedia a passagem da raiz, e também porque a haste enchia completamente o orifício. Soubemos então que a planta era a Ixora crocata, originária da Índia. Como nos foi trazida, teria nascido mesmo na garrafa Índia para ações? Tais foram as perguntas que dirigimos uns aos outros, sem resultado. Nenhuma explicação satisfatória podemos obter. Yolanda não quis ou não pôde satisfazer-nos tanto quanto nos foi possível julgar. E lugares onde tinham folhas e observamos traços de cortes já cicatrizados pelo tempo. Entretanto, era evidente que a planta tinha brotado da areia da garrafa, na sua parte interna, e com todas as suas fibras em perfeito estado, como se aí mesmo houvesse avolumado sem encontrar obstáculos. A planta não podia ter sido introduzida na garrafa, porque não seria possível fazer passar pelo gargalo as suas grandes raízes fibrosas, nem a parte mais grossa da sua haste, sem que elas quebrassem. Em um livro publicado mais tarde, o Sr. Oxley disse o seguinte: colocou a estufa entregue aos cuidados do jardineiro. Ela, porém, murchou 3 meses depois. Conservei as folhas para oferecê-las a alguns amigos, exceto a flor e as 3 folhas da extremidade que o jardineiro cortou quando tomou conta da planta. Essas conservando-se ainda sob uma redoma de vidro, sem que se apresentasse indício algum de desmaterialização. Antes da criação ou da materialização dessa maravilhosa planta, Yolanda trouxe uma rosa cuja haste tinha 1 polegada de comprimento e que coloquei na lapela do meu casaco, sentindo depois aí algum movimento. Tirei-a e, em vez de uma, encontrei 2 rosas, tornei a colocá-la no mesmo lugar. E no fim da sessão vi admirado que a haste se tinha alongado de 7 polegadas, sustentando 3 rosas abertas em um botão e muitos espinhos. Levei essas flores para casa e conservei-as até murchar, o que era uma prova da sua realidade e materialidade. De Yolanda, e mostra-se de que interesse eram as manifestações obtidas nas nossas experiências. No fim da sessão, o Sr. Oxley explicou-nos que os espíritos lhe haviam prometido uma espécie dessa rara planta para contemplar a sua coleção e que desse modo ficaria realizado o objetivo da sua visita.
ela colocava um dos seus amigos um copo cheio de água. Ela confiava a um dos seus amigos um copo cheio de água, pedindo que a observasse com atenção. Estendia seus dedos apontando para a água, onde, sob as vistas vigilantes do amigo, formava-se uma flor que enchia o copo. Era geralmente uma espécie de bela rosa, cuja haste às vezes sustentava muitas flores. O entusiasmo de Yolanda era igual ao do amigo, manifestado no desejo de saber como fazia isso. Ela erguia os ombros e inclinava a cabeça com um ar perplexo. Penso que ignorava o modo pela qual produzia essas flores encantadoras, visto trabalhar sob a direção de sua querida Iai Ali, cujo saber era ilimitado. Se, porém, Iai Ali conseguia esse segredo, ela o guardava para si, tanto quanto podíamos perceber. Se nos tivéssemos dado a explicação pedida, é possível que não conseguisse o mesmo resultado que Yolanda. Em todo caso, o modus operandi dessas línguas misteriosas. Outro dos importantes trabalhos de Yolanda consistia em pedir um jarro, enchê-lo de água até o meio, colocá-lo com o auxílio de um dos assistentes em sua cabeça ou no ombro, ou no seu ombro, e transportá-lo de um a outro lugar, formando um quadro de graça e belezas orientais, com o seu rosto, os seus braços descobertos e seus negros cabelos caindo pelas costas. Quando, depois de haver saudado seus amigos, Yolanda baixou o jarro, achava-no cheio de muitíssimas rosas, das mais raras espécies, que ela generosamente distribuía aos seus assistentes, apresentando o jarro para que, em geral, escolhessem. Às vezes podíamos e obtínhamos flores de um colorido especial. Alguém me perguntou um dia, por que não lhe fazeis um pedido? Com efeito, eu jamais pediria qualquer coisa para mim, interessando-me o suficiente pelos trabalhos de Yolanda todas as vezes que tive a ocasião de observá-los. Mas, ouvindo essa pergunta, Yolanda fixou em mim um olhar interrogador e pediu-lhe que me desse uma rosa. Pedi-lhe que me desse uma rosa negra. Acreditei que isso iria embaraçá-la, pois supus que essa flor não existisse. Ela mergulhou imediatamente a mão no jarro e, retirando daí um objeto escuro, salpicando de gotas de água, oferecendo-me triunfante. Era uma rosa de cor azul muito escura, como eu e os presentes nunca havíamos visto, uma espécie magnífica, cujo valor, pelo menos na minha opinião, dependia mais de sua raridade do que de sua beleza. Essa amabilidade da parte de Yolanda era digna de nota, porque ela raras vezes favorecia-me com sua atenção, parecendo antes evitar-me, só aceitar minha presença no gabinete como uma coisa necessária. Parecia existir entre nós um laço estranho, eu nada podia fazer para garantir a sua presença no meio de nós, pois ela vinha e se retirava inteiramente independente da minha vontade. Entretanto, descobri que, enquanto se achava conosco, sua curta existência material dependia da minha vontade, e que então eu perdia não a minha individualidade, mas a minha força e o meu poder de agir. Perdia também uma grande parte da minha substância material, embora na ocasião não desconfiasse disso. Sentia em mim uma transformação qualquer, e é curioso que todo o esforço da minha parte para pensar com lógica e seguir o encadeamento de um raciocínio parecia molestar e enfraquecer Yolanda. Ela possuía mais força e vida quando eu tinha menos inclinação a pensar e raciocinar, mas o meu poder de percepção crescia a ponto de causar-me dor, não física, mas mental. Meu cérebro tornava-se uma espécie de galeria onde os pensamentos dos outros tomavam corpo e soavam como um objeto material. Se alguém sofria, eu sentia o eco de seu sofrimento. Se alguém estava fatigado, aborrecido, eu experimentava instantaneamente o mesmo sentimento. A alegria e o sofrimento faziam de algum modo perceptíveis em mim e eu. Quem isso sentia ficava sob o domínio de tais impressões. E o fato era me comunicar. Os passeios de Yolanda causavam-me às vezes uma vaga inquietação. Ela evidentemente achava prazer na sua curta permanência entre nós e era tão temerária, apesar de sua aparente timidez, que sempre me atormentei com o pensamento do que lhe pudesse suceder. Eu sentia penosamente que qualquer acidente ou imprudência da sua parte repercutisse-ia em mim. Como? Perguntei. Eu não tinha respeito com medo de ansiedade tomava realmente a forma de um pensamento. Descobri que ele sempre forçava Yolanda a entrar no gabinete, contrariado e às vezes com uma petulância infantil. Isso demonstrou que o meu pensamento exercia uma influência dominadora sobre seus atos e que ela somente vinha a mim quando não mais se sustentava a si mesmo. Morangos produzidos em uma sessão. Os morangos maduros foram distribuídos entre os assistentes.
de 12/4/1880, a menor duas a pedido deste. Numerosas visitas de espíritos. Um deles, mas quem os espíritos Shakespeare, Comedy of Errors. Não se deve supor que não tínhamos outros assistentes espirituais, além de Walter, Yolanda, Ninha e Ali. Não havia reunião em que se não apresentasse uma nova figura. Não havia reunião em que se não se apresentasse uma nova figura. Muitas vezes esses espíritos eram-nos desconhecidos, e neste caso não voltavam. Viriam outros cuja identidade sendo reconhecida demoravam-se algum tempo conosco, não se retirando senão para voltar às sessões seguintes. Quantas vezes dei graças a Deus por me haver concedido o dom maravilhoso que me permitia levar consolo aos corações despedaçados. E eu bendizia-o ainda, apesar dos amargos sofrimentos e das perseguições cruéis que sofri da parte dos ignorantes e dos céticos. Uma noite tivemos a súbita aparição de um jovem marinheiro, trajando uniforme azul com galões e botões dourados e um casquete com as insígnias do seu posto. Viu em plena luz, quando ele afastou as cortinas e saiu do gabinete. Sua aparição surpreendeu-me, porque se assemelhava tanto a uma pessoa viva que a princípio não pude imaginar que fosse um espírito. Além disso, não tive tempo de coordenar os meus pensamentos, porque ouvi gritos e exclamações que interromperam a prece feita pelo nosso bom senhor H. Eu nada vi, apenas ouvia, mas disseram-me, depois de ter sido muito comovente a cena que se seguiu à chegada do jovem marinheiro. Ele dirigiu-se a uma dama que estava sentada atrás dos outros, e esta, reconhecendo um filho que havia perdido, atirou-os para a frente, indo recebê-lo no meio do caminho. Ela lançou-se nos seus braços, estreitando-o apaixonadamente, assim se conservando por algum tempo. Muitas das pessoas presentes não puderam conter as lágrimas de simpatia por essa mãe e esse filho ali abraçados. É o meu filho, o meu Alfredo, disse a pobre mãe, o único filho que eu nunca mais imaginava tornar a ver. Forte. E em nada difere do que era. Ainda uso o pequeno bus que tanto o envadecia quando se despedia de mim, ao partir para essa viagem de onde não devia voltar. É meu filho e ninguém mais. Ninguém no mundo pode negar esse fato, nem roubar-me essa consolação. Meu filho vive e ama-me ainda, como me amou sempre. Entre os numerosos enfermos que solicitavam auxílio dos nossos amigos espirituais estava o Sr. Hugh Biltcliffe, de Gateshead, amigo pessoal do senhor e da senhora F. Infelizmente, só muito tarde soubemos da sua enfermidade para fazer-lhe outro bem, a não ser se dar-lhe um simples alívio em suas últimas horas de sofrimento. Com grande pesar para seus amigos, entrou no mundo invisível, pouco dia depois de sermos informados do seu estado. Sua viúva e seus filhos estavam inconsolados. Ele havia sido espírita, mas nunca tomara parte ativa na propagação das suas crenças. Embora se interessasse bastante por todo o movimento educador, particularmente no que se referia à temperança, do qual com especialidade se ocupara. A esposa compartilhava das suas ideias, mas não tomava interesse nas nossas experiências, e depois da morte de seu marido, via raras vezes. Eu conheci essa família pouco tempo antes da morte do Sr. Biltcliffe, sem nunca o ter visto pessoalmente antes de se achar mudado e emagrecido pela doença. Alguns meses depois da morte do marido, a senhora Biltcliffe veio a das nossas sessões, conduzido pelo senhor e a senhora F, para narrar o que se seguiu, cedo a palavra ao senhor F, que publicou mais tarde um relatório assinalado pela senhorita Biltcliffe e duas outras damas que se achavam também presentes na sessão. Ele escreveu, abre aspas, o senhor Hugh Biltcliffe, um dos meus mais caros amigos, morreu há cerca de um ano. Ele era assaz conhecido em Gateshead, onde tomava parte ativa na Casa da Temperança e foi durante alguns anos inspetor de uma escola dominical, Sunday School.
Ele e sua esposa eram espíritas, mas a senhora Isabel Bitcliffe nunca havia assistido a um trabalho como o que vou agora descrever. Quando a sessão ia terminar, vimos aparecer afastando as cortinas o alto e fino perfil de um homem, com as suíças e os cabelos negros e trajando roupa branca. Seu aspecto era nobre e majestoso. Reconheci logo meu amigo Bitcliffe. O mais notável é que eu não fui o único a reconhecê-lo, mas também a sua mulher e a minha outra dama, logo que ele apareceu. Além disso, 2 cavaleiros que se assentavam um pouco atrás declinaram o nome do meu amigo e perguntaram-me depois se acertavam na sua suposição quanto à aparência e identidade do espírito. Assim, outras pessoas o reconheceram sem a mínima dúvida e 2 outras reconhecendo tiveram, entretanto, alguma dúvida quanto aos seus sentidos. Esse amigo veio a mim e apertou-me as suas mãos. Sua mão era um pouco mais que a minha e estava quente, macia e natural. Seu aperto foi firme e vigoroso, como na sua vida terrena. Compreendi que, com isso, ele queria exprimir-me o seu reconhecimento pelos pequenos serviços que lhe prestara durante a sua enfermidade. Na reunião seguinte, 10 dias depois, a senhorita Bitcliffe tornou a comparecer, mas desta vez com 2 filhas, com as suas 2 filhinhas, Inês, de 13 anos, e Sara, de 7 a 8 anos. O meu amigo apresentou-se de novo para provarmos que, apesar de seu corpo ter sido encerrado em um túmulo, ele estava, sem a menor dúvida, tão vivo como nós e desejava demonstrar a irrealidade da morte. No momento em que apareceu, a pequena Sara, esperta e inteligente menina, correu ao seu encontro e ele, tomando nos braços, beijou-a. Ele segurou-se ao seu pescoço como se não quisesse mais ser. Ela segurou-se ao seu pescoço como se não quisesse mais ser separada, mas teve de ceder o lugar à sua irmã mais velha, que também desejava carícias. As meninas fizeram-lhe inúmeras perguntas como estas. Um dia ele conseguiu aquelas roupas brancas de que se revestia, pergunta. O que ele faria com elas quando fosse embora, pergunta. Como puderam entrar na sala, pergunta. Elas perguntaram-me se eu o reconhecia. Sim, certamente o reconheço. Por que o motivo não reconheceria eu, vosso pai? Que coisa estranha, ele morreu e entretanto está vivo. Como pode isso suceder? Pergunta. Essas e 100 outras perguntas e observações embaraçosas para cabeças mais ilustradas que as suas foram ali feitas. Ninguém conseguiria persuadir essas meninas de que não viram nem abraçaram seu pai, morto 1 ano antes. Fecha aspas. Mencionarei ainda um caso semelhante que despertou o meu interesse por conhecer pessoalmente as pessoas que aí figuraram. Um velho cavaleiro, meu conhecido, era espírita de há muitos anos. Sua mulher, que não mostrava a menor simpatia por essas ideias, faleceu. Eu não lhe voltava a mesma amizade que ao seu marido, porque em certa ocasião suas palavras mordazes chocaram-me muito e induziram-me a ter compaixão do pobre marido, que prosseguia em seus estudos espíritos, cheio de desgosto. Ela morreu e fiquei surpreendida por ver quanto essa perda a afligia. Alguns dias depois do enterro, ela veio ao nosso santuário, sem o intuito de assistir a alguma sessão, mas aí, se achando, ficou para ver o trabalho. O seu desgosto sensibilizava-me e fiquei satisfeito por vê-lo ali permanecendo um momento, esperando que encontrasse algum alívio para a sua tristeza. Recordo-me imperfeitamente do que sucedeu no começo da sessão, mas vejo ainda distintamente as cortinas abrir-se com violência, deixando a luz em cheio sobre a figura da senhorita Miller. Apesar de habituada a essas coisas, o espanto sufocou-me. Não podia haver um engano, eram seus traços, seu gesto, e ela era ela própria. Foi logo reconhecida pelas pessoas que a tinham conhecido em vida. Seu marido, emocionado, quis abraçá-la, porém ela, dando um passo para trás, disse-lhe severamente: "Que fizeste do meu anel?" perguntou. Um raio que ali caísse não causaria maior surpresa. "Minha querida, não possuo seu anel", respondeu o pobre homem. Não está ele no seu dedo?" perguntou. E prorrompeu em soluços, enquanto a senhorita Miller voltava para o gabinete, de onde tinha saído. Meu desejo foi atirá-la para fora, com força. O Sr. Miller pareceu incomodar-se muito com essa contrariedade da sua mulher. Contou-nos que ela, quando estava por morrer, recomendara que ele não tirasse os 2 anéis que costumava usar. Ele prometera respeitar o seu desejo. Não podia compreender a observação que ela viera fazer. Julgo que ele não compreendeu bem o alcance da pergunta, mas estou certo de que a maioria das pessoas presentes sentiu-se
mais ou menos indignada ao ver esse coração amoroso e aflito ser censurado por causa de uma joia, fosse qual fosse o seu valor. Mais tarde, o Sr. Miller disse-nos que, ao voltar para casa, tendo interrogado sua filha a respeito desses anéis, ele respondera que, ignorando o desejo da sua mãe, os havia tirado precisamente antes do enterro, pois acreditava que seu pai seria feliz em tornar a vê-los. Desse modo, tudo ficou explicado. A senhorita Miller voltou muitas vezes com o intuito de cumprimentar os seus amigos, mas nunca mostrou ter vencido seus preconceitos contra o espiritismo. Também não se utilizou de nossas reuniões, senão quando pretendia um fim especial. Entretanto, bastava o fato da sua aparição para testemunho em favor daquilo que ela desprezava. E todos os que haviam conhecido, o que a haviam conhecido, e não eram poucos, tiveram provas convincentes de que a senhorita Miller era tudo o que podia haver de mais vivo e de menos mudado, quer no aspecto, quer no caráter. No estudo dessas manifestações, as ideias ortodoxas que podíamos ter concebido sobre os habitantes das esferas espirituais não deixaram de sofrer sérios abalos. Segundo pude julgar, nenhum dos nossos visitantes espirituais, com exceção talvez de I.I. Ali, correspondiam às minhas ideias preconcebidas acerca do estado angélico. Eles pareciam tão humanos como realmente estivessem ainda na vida terrena. Uma longa conversação que se deu certa noite entre um espírito e um dos nossos hóspedes fez-me refletir por muito tempo. Isso se passou em nossa reunião habitual. Dois desconhecidos amigos de um membro do grupo tinham sido convidados por consenso geral para assistir à sessão. Apareceu então um espírito de estatura elevada, bigodes, barbas e cabelos negros, fronte larga e alta. Como ninguém o conhecesse, perguntamos se tinha vindo por causa de alguém, de algum de nós, e ele fez-nos compreender que conhecia um daqueles dois desconhecidos que estavam presentes, o qual, visto, não desejava que seu nome fosse dado à publicidade. Designarei simplesmente pela letra B. Senhor B, quem sois? Felipe. Espírito, não. Senhor B, sois Lynch? Espírito, sim, Emanuel Lynch. Senhor B, eu não pensava em Emanuel, é a Frank que eu queria falar, Frank que morreu no mar. Espírito, não, eu não morri no mar, mas de consunção. Senhor B, sim, é certo, Frank morreu no mar, e Emanuel em Hartlepool. Espírito, sim, no velho Hartlepool. Sabeis se meus pais ainda vivem? Se minha mulher está também viva? Quando morreu Frank e Ralph, vive ainda? Em que embarcação vistes pela última vez? Senhor B, não sei o nome da embarcação, mas foi no ano de 1867. Não posso responder positivamente às vossas outras perguntas, porque há muito tempo não vou a Hartlepool. Espírito, eu desejava tornar a ver todas essas pessoas, ou pelo menos saber se já deixaram o vosso mundo. O velho estava sofrendo antes da minha morte, porém de um mal já antigo. Não sei porque ele e minha mãe, sendo tão sadios, tão fortes, viram todos os seus 9 filhos morrer tísicos. Senhor B, ouvi dizer que eles tiveram 9 filhos, mas só conheci Frank e Emmanuel. Espírito, eu queria saber se Catarina, minha mulher, tornou a casar-se, porém, que tenho eu agora com isso? Conheceste Brung, o proprietário do navio? Senhor B, não. Espírito, e o velho capitão Wynne? Senhor B, sim, ainda vive, falei-lhe ainda hoje. Espírito, não é desse que falo. O outro vivia em Poplar, na cidade de Londres. Ele morreu muito antes de mim. Se acha aqui presente, desejando mandar um recado à sua mulher. Quer saber se ela tornou a casar-se ou se o esqueceu, porque então não mais se preocupara com a sua sorte. Senhor B, não sei onde ela mora. Espírito, escrevei a John Fink, 44, Coa Action, Londres. Ele vos indicará a morada da senhorita Wynne. Perguntai a Emily se ainda se lembra de May Lynch. Ela desejou casar comigo. Senhor B, dirigindo-se aos assistentes. May Lynch, sim, tínhamos o ato de chamar-lhe Manny.
Ela trouxe um escultor para modelar o seu busto quando se achava no Mediterrâneo. Espírito: sim, Jack Rogers também o fez e depois Garibaldi. Sr. B, Jack Rogers vive ainda. Espírito: deixou-me para embarcar no Iron Age. O navio perdeu-se e não sei o que foi feito de Jack. Sr. B, conheci o navio Iron Age, mas ignorava que Jack Rogers estivesse aí embarcado. Viste depois o capitão? Espírito: não. Ouvi falar dele quando me achava muito mal e não me posso lembrar do que diziam. Teria morrido? Terá morrido? Sr. B, sim. Espírito: era realmente um bom rapaz, caro senhor. Cumprimentai-o em meu nome, diz ele que eu teria grande satisfação em conversar com ele. Daí lembranças minhas a Emily. Sinto não ter podido reconciliá-los. Vinde aqui mais vezes para falarmos do velho tempo e dos companheiros. Mas não tornei a ver esse estrangeiro, porém perguntar a mim mesmo que mudança teria sofrido as suas ideias a respeito do céu depois dessa conversação. Segundo pude julgar, Emmanuel Lynch interessava-se ainda vivamente por tudo que se referisse à sua vida passada, como no tempo em que vivia. Seu amigo disse-nos que Mayne ou Emmanuel fora maquinista a bordo de um navio e que lhe não restava a menor dúvida de que ele próprio aí estivera e não algum outro espírito. O espírito e o interpelante eram ambos estranhos, como sucedia com a maioria dos que vinham ao nosso círculo. Essa conversação, apesar de muito natural entre os amigos que se reviam depois de uma separação de alguns anos, chocou-nos como faria uma coisa inteiramente estranha e incompreensível. Estávamos persuadidos de que os espíritos não tinham necessidade de fazer perguntas como as de Emmanuel Lynch. Parecia-nos que esse espírito regressava de longa viagem e queria conhecer as mudanças sobrevindas de sua ausência. Em sua ausência. Uma noite, quando eu me achava tranquilamente sentado no gabinete, escutando o que diziam pelo lado de fora, eu percebi algumas palavras pronunciadas junto ao meu ouvido, que me fizeram estremecer e colocar em posição favorável para escutá-lo atentamente. Ouvi alguém falando francês perto do gabinete. Compreendi que essas palavras eram dirigidas a um espírito que se conservava de pé entre as cortinas abertas. Eu o vira sair, avançar para a luz, mas a fadiga particular que experimento sempre que essas formas se materializam me havia impedido de seguir com atenção seus movimentos. Ouvindo essa linguagem estranha, despertei como se alguma coisa de novo fosse produzir-se. As palavras ma petite, ma fille excitaram em mim tal curiosidade que eu quis definitivamente ver o espírito. Tendo obtido a permissão para deixar minha cadeira no gabinete, dirigi-me lentamente com dificuldade para fora das cortinas. No ponto em que se mostrava uma figura branda, oh surpresa, achei-me cara a cara comigo mesma, pois que pelo menos isso me pareceu. O espírito materializado era um pouco maior e mais robusto que eu. Tinha os cabelos mais longos, as feições mais grosseiras e os olhos maiores. Contemplando, porém, esse rosto, eu me julgava estar vendo em um espelho, tão grande era a semelhança. O espírito colocou as suas mãos em meus ombros e, olhando-me atentamente, murmurou: Mignone ma petite. Apesar de contente por achar-me diante de uma parenta, ainda que desconhecida, não deixei de experimentar certo temor, sobrepujando qualquer outra sensação. Eu não podia dizer que reconhecia essa parenta, porque nunca meus olhos a tinham visto. Entretanto, não duvidei da sua identidade e sua estranha semelhança foi para mim uma revelação. Nunca ouvi dizer que me assemelhava a ela, nem conhecia pessoa alguma que a houvesse visto ou pudesse dar-me informações a seu respeito. A dama francesa, como nos habituamos a chamá-la, era uma das nossas poucas visitantes do outro mundo capaz de exprimir-se pela palavra. A maioria dos espíritos fazia-se compreender por sinais ou gestos. Quando tinha de responder-nos, ela tornou-se minha amiga particular, como todos sabiam, e vinha principalmente por minha causa. Apesar de ser mais atenciosa para com outros membros do grupo, o papel especial que eu desempenhava nas sessões talvez impedisse que ela me manifestasse o seu afeto.
por ter notado que qualquer preocupação do meu espírito, qualquer interesse nele despertado, produzia um enfraquecimento notável no seu poder. Por isso, testemunhava muito maior atenção aos outros, principalmente ao Sr. F., o único que podia falar sua língua natal. Apresentou-se por muitas vezes parecendo apreciar nossa companhia. É curioso o fato de ter ela distinguido imediatamente as poucas pessoas do nosso grupo que pertenciam à religião católica romana e parecer mais à vontade na companhia destas. Certo dia, uma dessas damas católicas apresentou-lhe um rosário, do qual pendia uma pequena medalha, dizendo-lhe, se bem me lembro, que fora benta pelo Papa. A dama francesa recebeu o rosário, daí, destacando prontamente a pequena medalha, dirigiu-se ao calorífero, onde ardia um bom fogo, e deliberadamente a lançou com grande horror da dama católica. Às nossas perguntas sobre esse estranho procedimento, ela respondeu friamente que a medalha precisava de ser purificada. Muitas horas depois, a medalha procurada nas cinzas foi achada clara e brilhante. Quando a dama francesa voltou na sessão seguinte, ofereceram-lhe a medalha, e ela, depois de examiná-la cuidadosamente, permitiu-nos prendê-la de novo ao rosário, que conservou e parecia estimar muito. Deixou então por longo tempo de apresentar-se em nossas sessões. Sua grande parecença comigo era sempre um motivo de admiração e comentários. Quando estávamos separadas, tomaram muitas vezes uma pela outra, e quando nos achávamos juntos, as pequenas diferenças que já falei tornavam-se patentes e dignas de nota. Certo dia, um clérigo da religião anglicana veio à nossa reunião. A dama francesa estava sentada ao meu lado e estendeu-lhe a mão para cumprimentá-lo. Ele olhou-nos e pareceu ficar desnorteado e nervoso, quando notou a nossa semelhança, não podendo estabelecer a diferença entre mim e o espírito. Em vez de tomar a mão que o espírito lhe estendia, ele, em seu embaraçoso, tomou e apertou a mão da pessoa que estava mais próxima. Uma experiência amarga. A experiência é um mestre cruel. Carlyle. Hesitei um pouco. Hesitei um pouco antes de decidir-me a publicar a narração da experiência amarga que fizemos, e foi para minha causa de longos anos de sofrimento físico e morais, mas como esta obra é o registro fiel das minhas experiências, reconheço que não é permitido omiti-la. As melhores lições da vida são muitas vezes aquelas que mais lágrimas custaram-nos, e embora esse sofrimento me tenha magoado muito, a lição que colhi iniciou-me nos mistérios dos fenômenos espíritos, muito melhor do que eu faria uma vida inteira de seguido sucesso. O triunfo que tinha coroado as nossas experiências havia-me, em grande parte, cegado acerca das condições exigidas para a produção das manifestações espíritas. Talvez que o mesmo se tivesse dado com os meus amigos, inconscientemente, ou talvez por intuição, havíamos adotado muito dos meios necessários para sermos bem-sucedidos, e o resultado pareceu justificar a ideia de que bastaria reunirmos toda a energia para obtermos o que desejávamos a respeito dos fenômenos. Como os fatos se produziam é o que não podíamos compreender. Sabíamos que a presença de certas pessoas os favorecia, ao passo que a de outras os contrariava, assim como as temperaturas extremas ou as tempestades. Por exemplo,
que inutilizavam os resultados. Além dessas regras elementares, porém, julgo que não estávamos de posse de nenhum conhecimento positivo. Andávamos tateando e os êxitos que conseguimos foram, sem dúvida, devido antes a uma série de circunstâncias favoráveis do que ao nosso conhecimento científico da questão. O nosso constante êxito foi para nós uma fonte de perigos. Já falei da vaga sensação de mal-estar que em mim despertava os atos de Yolanda, embora a considerasse perfeitamente livre e independente de toda a autoridade terrena. Eu nunca podia expelir de mim uma espécie de ansiedade a seu respeito, alguma coisa semelhante à perturbação que a mãe experimenta quando seu filhinho escapa à sua vigilância e arrisca-se a transpor os justos limites. Não julgo que a minha inquietação tenha alguma vez sido expressa por palavras. Em resumo, eu mesmo desconheci a causa do meu temor. Minha amiga, a senhorita F, ia deixar a Inglaterra e eu estava decidido a acompanhá-la. A minha partida ia acabar com as nossas sessões. Esse gênero de estudo começava a ser pesado para mim. Eu prelibava o repouso que ia ter. Toda a nossa bagagem, utensílios de casa, pinturas, porcelana, etc. estava arrumada. E esse trabalho nos havia fatigado muito. Depois de ter visto tudo em segurança a bordo do vapor que nos ia transportar para norte, fomos para a casa de um amigo que nos havia oferecido hospitalidade nos dias em que ia proceder a nossa partida. Eu preferia deitar-me cedo e ter de ir a uma sessão, mas esperava-me. E não tive outro remédio senão tomar lugar no grupo dos meus amigos, prometendo a mim mesmo, em compensação, dormir um pouco no gabinete. O trabalho fatigante que havíamos tido com os nossos preparativos de viagem, a entrega de um desenho, a promessa de diversos outros, as visitas que nos foi preciso fazer e receber, os enfermos dos quais com pesar separava-me e muitas outras coisas causaram-me noites de insônia e dias cheios de agitação. Eu não sentia então o menor interesse pelos espíritos. Esperava que não me retivessem por muito tempo e depois de recolher-me ao leito só despertaria no dia seguinte ao meu dia. Não sei como a sessão principiou. Tinha visto Yolanda colocar seu jarro no ombro e sair do gabinete. Mais tarde, entretanto, soube o que se passou. O que experimentei foi uma sensação angustiosa e horrível, como se me quisessem sufocar ou esmagar, como se eu fosse uma boneca de borracha violentamente apertada nos braços de uma pessoa. Depois senti-me invadida pelo terror, constrangida pela agonia da dor. Julguei que ia perder a razão e precipitei-me num abismo medonho, onde nada via, nada ouvia. Nada compreendia, a não ser o eco de um grito penetrante que parecia vir de longe. Sentia-me cair, mas não sabia em que lugar. Tentava segurar-me, prender-me a alguma coisa, mas o apoio faltava. Desmaiei e só tornei a mim para estremecer de horror com a ideia de haver recebido um golpe mortal. Os meus sentidos pareciam dispersos, e não foi senão aos poucos que pude concentrar suficientemente para compreender o que sucedera. Yolanda tinha sido agarrada por alguém que a tomou por mim própria. Foi o que me contaram. Esse fato era tão extraordinário que, se me não achasse em tal penoso estado de prostração, eu teria rido. Porém, não pude pensar nem mover-me. Sentia que pouca vida restava em mim, e esse sopro de vida era para mim um tormento. A hemorragia pulmonar que durante a minha estada no sul fora aparentemente curada reapareceu e uma onda de sangue quase me sufocou. Dessa sessão resultou para mim uma longa e grave enfermidade que fez demorar por muitas semanas a nossa partida da Inglaterra, pois que eu não podia ser transportada. O choque fora terrível. E o que era ainda pior, eu não tinha capacidade para compreendê-lo. Nunca me passara pela mente que alguém ousasse acusar-me de impostor. Eu tinha sido mulher de César, pelo menos no meu entender. Trabalhava com meus amigos, primeiramente com o desejo de instruir-me, e depois por amor à causa, a fim de torná-la conhecida. Moralmente sofri menos com o ato desse homem do que com os sentimentos de vingança que surgiram no outro membro de nosso grupo.
Este último era um artista de merecimento. Eu apreciava muito os conselhos que ele dava a respeito dos meus desenhos e desejei remunerar as suas lições. Ele, porém, não quis aceitar o meu dinheiro, dizendo que entre colegas a questão pecuniária não se discutia. Todavia, as suas repulsivas ideias quanto ao casamento, e assim as considerava, levaram-me a evitar a sua companhia. Foi sem dúvida, o que deu motivo à mudança de sua opinião a meu respeito e às calúnias que propalou. Acha-se atualmente no mundo espiritual e agora pode verificar que quem injúria o seu próximo diminui as probabilidades da própria felicidade. Não tornei a ver e fiquei triste quando soube que tinha falecido no hospital de loucos, onde precedentemente por várias vezes havia sido internado. Ignorava essa circunstância, que me teria explicado muitas das ideias particulares extraordinárias que ele gostava de formular e que eu não conseguia compreender. Ambos os membros do nosso grupo ambos os membros do nosso grupo não me mereceram censuras. Provavelmente o primeiro não pensara no sacrifício que eu estava fazendo na obra que tínhamos realizado, nos anos de estudo que consumaríamos para chegar à nossa atual situação. Era um iconoclasta que acreditava fazer um bem, destruindo os falsos deuses na sua opinião. Tempos depois achei que eram excusáveis as suas suspeitas por causa da extraordinária semelhança que existia entre mim e a dama francesa, que ele havia visto com frequência. Quanto a Yolanda, parecia tão perfeitamente humana que esse ignorante bem podia iludir-se acerca da sua natureza espiritual. Vendo-a passar ao seu lado, a tentação era muito forte. Elizabeth da Esperança, no País das Sombras.